Saúdo meus irmãos com a paz do Senhor. Aqui é o pastor Vitor, quem vos fala. A gente está indo aqui para o mato aqui para estar gravando um vídeo para vocês. E hoje nós vamos falar sobre permanecer em Cristo, né? E com que autoridade que eu vou falar sobre isso, tá certo? Vamos lá? Pessoal, bom dia, primeiramente. Eu quero estar lendo um texto para vocês e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso aqui, tá certo? Mateus 14, 27 até o 30. Vai dizer assim: Mas Jesus imediatamente lhe disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temas. Respondendo-lhe Pedro, disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor. Meus irmãos, o pastor Vitor hoje veio trazer uma palavra sobre permanecer na fé, tá? E com que autoridade eu venho falar sobre essa palavra? Não vou colocar nome, mas eu vi as minhas lideranças desviarem. Eu vi ministérios afundarem com pessoas experientes, pessoas vividas, pessoas de muito ano de ministério. Eu tenho visto pessoas abandonarem a sua fé. Eu tenho visto pessoas se perderem dentro da própria igreja, tá? Indo na igreja, mas desviado na igreja. Então, com que autoridade eu digo isso? Primeiro, com a autoridade da palavra de Deus, né? Que é a maior autoridade que um homem pode ter nessa terra, a palavra de Deus. E a segunda, a minha experiência de vida que eu vivi. Não vou colocar nomes, não vou falar sobre isso. Talvez você pense assim: eu tenho muitos anos de ministério. E para ilustrar, e depois eu vou explicar esse texto, eu vou falar um pouco sobre uma história verídica. Tinha um homem que ele nadava pelo oceano, tá? Então ele fazia treinamento para as natações olímpicas e coisa do tipo. E aconteceu que um belo dia ele foi nadar e foi bem longe, para bem longe, né, da base da praia, e ele teve uma cãibra. E nessa cãibra, né, treinando sozinho, por ser um homem muito experiente, alguém muito vivido, que já fez aquilo diversas vezes, ele morre afogado. Moral da história: geralmente quem se afunda são os confiantes. Geralmente quem se perde são aqueles que viveram muitos anos. Geralmente, muitas das vezes, quem desvia são aqueles que estão dentro da igreja. Então, não se engane, irmãos. É por isso que Cristo fala que a igreja dele trabalha de multiforme graça, porque nós precisamos um do outro, tá? E a gente precisamos entender que o que está acontecendo nesse texto? Pedro, na sua ousadia, na sua confiança, ele vê Jesus andando sobre a água e fala assim: se tu és Deus, se tu és Cristo, se tu és Jesus, permita que eu vá até o Senhor. Então Jesus fala: Pedro, vem. Vem, Pedro. E o que vai acontecer aqui? Ele começa a olhar o oceano, as águas. E as emoções dele tomam o coração dele. Ele começa a se perguntar: Senhor, como isso é possível? Como é possível eu estar andando sobre essas águas? Então, é nesse momento que Pedro começa a afundar.
E é assim que acontece na minha e na sua vida. Tudo começa muito bem, só que o inimigo, ele é astuto. Muitas das vezes as pessoas acham que o diabo elas só vão atacar a gente na parte espiritual. Vai vir um demônio do inferno com um tridente na mão e muitas das vezes vem uma mulher de saia, muitas das vezes vai vir uma frustração financeira, uma crise emocional, uma crise no casamento. E as pessoas muitas das vezes desconhecem a forma com que o inimigo das nossas almas nos ataque. Talvez você esteja preparado para você guerrear espiritualmente. Você é uma pessoa que jejua, você é uma pessoa que ora, que entende da palavra de Deus, mas você é uma pessoa que ainda está muito ligada a parente. Primos, tio, mãe, pai, enfim. E essas pessoas te decepcionando, talvez seja essa água que afundou os pés de Pedro. Talvez você é uma pessoa muito séria no que faz, mas se você perder o emprego, você perde a cabeça. Então você começa a afundar no oceano. Irmãos, cuidado. O diabo, nosso adversário, Paulo vai falar para a gente não ignorar as astutas ciladas de Satanás. E por isso que muitos têm se afundado. Muitos batem no peito e falam: meu ministério é gigante, minha igreja é grande. Eu sou vivido, rapaz, eu tenho 40 anos de ministério. Não, rapaz, eu oro 3 horas aí por dia aí. Já eu expulso o demônio, né? E quem morre afogado geralmente é um nadador experiente. Você não vai ver um medroso morrer afogado, mas um nadador experiente você vai ver morrer afogado. Então quero deixar essa meditação aqui para vocês. A gente precisa ter os nossos olhos voltados a Cristo. Meu tio, meu pai, minha mãe tá desistindo da fé. Salvação é individual. Eu sei que é uma palavra dura, mas salvação não depende de mãe, de pai, de mulher, de primo. Pode até ser que você, aconteça algo, você possa começar a se perder, mas é uma consequência. Mas você não pode tentar no teu barco levar pessoas, porque nesse barco só cabe você. Nessa água que você está andando por cima, que Jesus chamou, foi a você. Mais ninguém. Então cuidado, para não achar que você e sua igreja vai para o céu. Porque pessoas vão te decepcionar, pastores vão te decepcionar, pai, mãe, filho, primo, tio, colega da escola, amigo de trabalho, meu irmão, minha irmã, vigie. Vigie, porque quando Deus te chamou, Ele só te chamou. Não chamou você e mais ninguém. Vigie, porque muitos estão afundando e com o rótulo de muitos anos de experiência, com rótulo, de muito conhecimento, muitas das vezes nós vamos se perder dentro da própria casa do Senhor. Muitas das vezes nós vamos se perder com o dedinho quase encostando em Cristo e afundando no mar. É necessário olhar para Ele novamente, falar: Senhor, eis-me aqui, salva-me. O que Pedro fez? Olhou para Jesus e falou: salva-me. Antes de querer salvar seu primo, seu parente, mãe, pai, filho, tio, Senhor, salva-me. Que me adianta ganhar o mundo inteiro e perder minha alma? Então a gente precisa permanecer em Cristo. Igreja não salva. Pastor não te dá comunhão com Deus. Pastor ensina o caminho, pastor aponta, mas se ele errar, você cai junto com ele. Porque você está esperando do homem. Foi o que eu mais vi na minha caminhada até hoje. Pessoas na dependência que outras pessoas a agradassem ou a estimulassem. E não tem essa. Eu vou acordar, eu tenho uma responsabilidade de fazer meu devocional, de me alimentar espiritualmente. Eu não quero saber se meu pastor vai cair, se a minha pastora vai cair, se o presbítero que está lá de frente, ou então alguém pecou, adulteraram. Eu não tenho nada a ver com isso. Desculpa dizer, meu irmão, você não tem nada a ver com isso.
Porque quando Deus chamou, chamou você. É uma lástima, é uma dor no coração quando isso acontece. Mas eu não posso, você não pode perder o seu tempo olhando para um lado e para o outro. Mantenha o seu foco em Jesus. Eu quero deixar essa mensagem para você. Permaneça na fé. Eu sou o pastor Vitor, quero deixar essa palavra na tábua do teu coração, em nome de Jesus. Tá? Essa palavra devocional para você. Permaneça fixo, olhando para Jesus. Não por experiência, nem por sentimento, nem por poder e conhecimento. Por Cristo. Fé e foco. Fazendo a nossa parte. Amém? Tchau, tchau. Permaneça em Cristo.